O título da minha pesquisa é Geoprocessamento aplicado à avaliação das desigualdades e exclusão sociais relacionadas ao transporte em cidades brasileiras. Meu nome é Camila e minha orientadora é a professora Mariana Gianotti, e essa pesquisa foi desenvolvida dentro do curso de Engenharia Civil da Poli. Na pesquisa, a gente está trabalhando com o conceito de acessibilidade, que pode ser definida como a facilidade com que as pessoas conseguem alcançar oportunidades. E essa facilidade depende principalmente de dois fatores: das condições de uso do solo, que determinam a forma como as oportunidades estão distribuídas no território, e das características do sistema de transportes, ou seja, o quanto esses sistemas facilitam ou dificultam que as pessoas acessem essas oportunidades. Um exemplo de indicador de acessibilidade, que inclusive é o que a gente está usando no trabalho, é o número de oportunidades de emprego que você pode acessar partindo da sua casa em uma viagem de até 60 minutos de transporte público. Utilizando esses conceitos, a gente tem algumas pesquisas relativamente recentes que mostram que as regiões que têm piores condições de acessibilidade são também as regiões que têm os piores indicadores socioeconômicos. O problema disso é que as pessoas que vivem nessas regiões são justamente as que mais precisam ter acesso a oportunidades para conseguir reverter essa situação desigual em que elas se encontram. Então, a gente vê que essas diferenças de acessibilidade, ao mesmo tempo, refletem e reforçam as dinâmicas desiguais que já são historicamente estabelecidas nas cidades. A gente está usando esse conceito de acessibilidade para fazer uma avaliação do programa Minha Casa Minha Vida, que até o momento é o principal programa habitacional do país. Ele é um programa que já tem mais de 10 anos e frequentemente recebe críticas relacionadas à construção de empreendimentos, predominantemente em regiões periféricas. O argumento principal é que esses problemas são resultado da falta de critérios relacionados à localização dos projetos e da pouca integração do programa com os governos municipais, que poderiam, por exemplo, doar terrenos bem localizados para a construção dos empreendimentos. Por outro lado, existem também estudos que mostram que, quando a gente compara o Minha Casa Minha Vida com programas habitacionais anteriores, a gente vê que, na verdade, o programa atual apresentou avanços em relação ao atendimento de faixas de renda mais baixas e até em relação à localização dos empreendimentos. Então, o objetivo da pesquisa é utilizar indicadores de acessibilidade para fazer uma avaliação das desigualdades socioespaciais relacionadas ao Minha Casa Minha Vida. E para isso a gente estudou 6 capitais brasileiras: Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Para a metodologia, de forma resumida, a gente utilizou indicadores de acessibilidade disponibilizados em um trabalho do IPEA de 2019 e dados dos empreendimentos do Minha Casa contratados até 2016. Com essas duas fontes de dados, a gente buscou comparar os níveis de acessibilidade nos empreendimentos do programa com os níveis médios de cada município e das regiões de renda mais baixa. Como resultados, já de cara a gente vê pelos mapas que há um padrão de distribuição espacial da acessibilidade mais ou menos semelhante em todos os municípios, com grande concentração e níveis muito melhores em regiões centrais. Sobre o Minha Casa Minha Vida, a gente vê que os empreendimentos parecem estar realmente em regiões periféricas, onde a acessibilidade é mais baixa. Para detalhar um pouco mais os resultados, a gente vai falar aqui de 3 municípios: Belo Horizonte, Fortaleza e Rio de Janeiro, mas as análises dos outros municípios também estão disponíveis no nosso relatório. Uma forma que a gente encontrou de fazer as comparações foi utilizando essa razão entre a acessibilidade média nos empreendimentos do Minha Casa e a acessibilidade média do município. Então, quando essa razão é maior que 1, significa que o Minha Casa Minha Vida tem mais acessibilidade, e quando a razão é menor que 1, significa que o programa tem menos acessibilidade. A gente vê que, dos 3 municípios que a gente está apresentando, só o Rio de Janeiro tem essa razão maior que 1. Porém, quando a gente faz a mesma comparação, considerando apenas as regiões de menor renda, a gente vê que essa razão cresce bastante. Isso significa que, quando a gente considera a média dos municípios, de fato, os beneficiários do Minha Casa Minha Vida têm menos acesso a oportunidades. Porém, quando a gente considera apenas as regiões onde vivem pessoas com renda comparável à dos beneficiários, a gente vê que o programa, na verdade, oferece mais acesso a oportunidades de emprego, com exceção de Belo Horizonte, onde essa razão ainda é menor que 1. Para detalhar um pouco mais, tem esses gráficos que mostram a acessibilidade média por grupo de renda, dos 20% mais pobres aos 20% mais ricos, e a acessibilidade média dos empreendimentos do Minha Casa. A gente vê que tem 3 resultados diferentes. Em Fortaleza, a acessibilidade do Minha Casa é comparável à dos 20% mais pobres. Em Belo Horizonte, o programa tem acessibilidade ainda pior que o grupo mais pobre. E no Rio de Janeiro, os beneficiários do programa conseguem acessar mais oportunidades do que o terceiro quintil de renda.
Como conclusões, a gente viu que, apesar de a produção habitacional do Minha Casa Minha Vida estar de fato mais concentrada nas regiões periféricas em todos os municípios, a avaliação em relação ao acesso a oportunidades varia de caso a caso. Para a maior parte dos municípios, o programa ou reproduziu ou induziu uma pequena melhora nas condições de acessibilidade dos beneficiários. Porém, a gente observa casos como o do Rio de Janeiro, em que os beneficiários do programa conseguem acessar muito mais oportunidades do que os grupos de renda mais baixa. E isso sugere que, nesse caso, o Minha Casa Minha Vida poderia estar promovendo uma redução nas desigualdades de acesso a oportunidades que existem no município.